32. Gênesis capítulo de número 32, para que nós possamos entender um pouco da palavra do Eterno, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo de número 32, verso de número 22. Se você tem Bíblia, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia e você conseguir acompanhar aqui na projeção, você pode estar acompanhando a leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 32, verso de número 22. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. A Bíblia diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os, e o fê-lo passar o ribeiro, e o fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se deslocou a junta da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou por Peniel, e manquejava da sua coxa. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, Deus, eu ergo a minha voz diante do Senhor neste lugar, ó Pai, e peço ao Senhor, meu Deus, sabedoria da tua palavra. Prepare, meu Deus, o nosso coração nesta noite, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, Deus, para que nós possamos entender as revelações do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, desejar nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim e ouça atentamente. Nós estamos nos domingos com a série de ministrações onde fala de encontro e reencontro com Deus, onde fala em encontrar Deus e reencontrar novamente com Deus. Muitas das vezes você já pode ter visto, talvez em algum programa de televisão ou no celular, você vendo ali alguns vídeos, e talvez você tenha visto momentos de encontro, talvez de uma mãe que estava separada há muitos anos de um filho, há muitos anos que estava separada, ou 20 anos, ou ali, e você vê aquilo ali e você até se emociona com aquele encontro. Porque é um encontro muito ali, as pessoas ficam emocionadas com aquele encontro. E agora você imagine em um encontro com Deus. Agora você imagine em um encontro com o Todo-Poderoso. Agora você imagine em um encontro com Deus, em a pessoa encontrar com Deus, em a pessoa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Nós não estamos falando aqui de simplesmente um encontro, mas é um encontro que pode mudar a história de alguém. A gente vai ver na Bíblia textos sagrados de pessoas que tiveram encontro com Deus e teve a vida mudada. De pessoas que tiveram encontro com Deus e teve a vida totalmente transformada. De pessoas que teve um encontro com Deus e teve a vida restaurada. E hoje não é diferente, porque o Deus que mudava a vida das pessoas no passado, Ele é o mesmo Deus que muda vidas hoje. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, ele nunca mudou. Deus, ele continuou abençoando no passado. Deus, ele continua abençoando hoje.
e ele vai continuar abençoando. E a Bíblia vai falar nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala da história de Jacó. Talvez você diz, pastor, eu conheço essa história do encontro de Jacó com Deus. Eu conheço essa história, eu conheço esse texto do encontro de Jacó com Deus. Mas não é só simplesmente o encontro. Jacó não teve só simplesmente o encontro com Deus, mas Jacó ele teve um encontro que mudou a história dele. Jacó ele teve um encontro que mudou a vida dele. E hoje, amados, como eu falei e volto a falar, hoje não é diferente. A Bíblia diz que Jacó tem esse encontro com Deus. E nesse texto nós vamos ver alguns pontos. Nós vamos frisar em alguns pontos importantes que aconteceu sobre a vida de Jacó, que pode acontecer hoje sobre as nossas vidas, que aconteceu na vida de Jacó, que pode acontecer hoje na minha vida, que pode acontecer hoje na sua vida, que pode acontecer sobre a sua casa, que pode acontecer sobre a sua família. O que nós precisamos entender é buscar a Deus e procurar ter um verdadeiro encontro com Ele. Não é só simplesmente dizer, não, eu quero buscar a Deus, mas eu quero encontrar com Deus. Eu quero ter um encontro com Ele. Eu quero encontrar com Deus, um encontro que muda a minha história, um encontro que muda a minha vida. Quantas são as pessoas que estão à procura disso? Quantas são as pessoas que estão querendo ter uma vida mudada? Quantas são as pessoas que muitas das vezes estão sofrendo, padecendo, e está precisando de um encontro com Deus para mudar a história? Mas nós precisamos entender como seria esse encontro. Como seria esse encontro, pastor, que mudaria a minha vida? Como seria esse encontro, pastor, que mudaria a minha história? Como seria esse encontro, pastor, que vai mudar o cenário da minha vida? Isso não depende só de Deus, isso depende de cada um de nós. Abrir o nosso coração, ter um verdadeiro encontro com Deus e permitir que Ele, Deus, possa agir sobre as nossas vidas, possa agir sobre a nossa casa. Pessoas que você conhece, ou talvez pessoas que disse para você, não, a minha vida era assim, mas a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Mas mudou porque a pessoa decidiu querer mudar. Porque a pessoa decidiu querer se transformar. Porque entenda isso, em um encontro com Deus, para acontecer a transformação, depende de cada um de nós querer ser transformado. Depende de cada um de nós querer ter a vida mudada. A Bíblia diz que Jacó, ele está ali e ele começa a lutar com Deus. Ele começa uma luta com o homem. Só que no momento daquela luta que Jacó está lutando com aquele homem, nós precisamos entender o que acontece. O que aconteceu ali? A primeira coisa que nós frisamos nesse texto do encontro de Jacó com Deus é que Deus, ele quebra Jacó. No encontro que Jacó tem com Deus, Jacó ele tem a vida dele quebrada. Jacó ele é quebrado. O texto que nós lemos fala que quando Deus toca em Jacó, a coxa de Jacó é quebrada. Mas isso não quer dizer que Deus vai quebrar. Eu vou ter um encontro com Deus, Deus vai quebrar uma perna, um braço ou algo físico em mim. Não. O que no encontro com Deus, o que Deus quebra em nós é o nosso coração, para que cada um de nós venha ter um coração quebrantado. Que foi exatamente isso que aconteceu naquele encontro. Quando Jacó ele tem um encontro com Deus, ele tem ali, o coração dele é quebrantado. O coração dele é totalmente mudado. Porque quando a pessoa encontra com Deus, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, ele tem a vida mudada. Ele tem o coração transformado. E nesse encontro que Jacó tem com Deus, Deus quebra ele. Deus quebra Jacó de uma forma que ele sai dali totalmente diferente. Porque é exatamente isso que Deus faz. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, quando a pessoa ele entrega a vida a Deus, o que acontece? A vida dele é mudada. A vida dele é mudada. Não tem como a pessoa encontrar Deus, a pessoa dizer eu tive um encontro com Deus, não tem como encontrar Deus e nada acontecer. E nada acontecer. Se nada aconteceu, se nada mudou, é porque de fato e de verdade não teve um verdadeiro encontro com Deus.
Porque quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, Deus ele muda. E Jacó aqui, o coração dele, Deus quebrou Jacó. Primeira coisa que nós frisamos aqui é que Deus quebrou Jacó. Deus quebrou ele ali, como eu falei. Primeira coisa, quando nós temos um encontro com Deus, Deus muda o coração. Muitas das vezes a pessoa tinha um coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de coisas ruins, cheio de coisas que não agradam a Deus. E quando tem um encontro com Deus, o que acontece? Deus transforma tudo isso. Deus muda tudo isso. Quem dizia que não perdoava, agora teve um encontro com Deus, perdoa. Quem dizia que tinha ódio, agora teve um encontro com Deus, agora no lugar do ódio tem amor no coração. Quem dizia que quem tinha ali uma mágoa no coração, agora teve um encontro com Deus, aquela mágoa saiu e ele agora está liberando paz, amor, felicidade, porque é isso que Deus faz. Muitas das vezes a pessoa diz: eu tive um encontro com Deus, mas eu não consigo perdoar. Eu tive um encontro com Deus, mas eu tenho um ódio de alguém. Eu tive um encontro com Deus, mas eu tenho um ódio de fulano. Que encontro foi esse? Que Deus foi esse que a pessoa encontrou? Porque o Deus verdadeiro que a pessoa encontra, Deus ele muda totalmente a forma de pensar, a forma de agir, e o coração da pessoa é mudado, aleluia. E o coração da pessoa é transformado. Em um coração que antes guardava ódio, agora depois do encontro com Deus, ele guarda amor. Um coração que antes tinha mágoa, agora já não tem mais mágoa, porque teve um encontro com Deus e Deus o libertou. Tem pessoas que dizem: eu estou à igreja há muito tempo, eu entreguei a vida a Jesus há muito tempo, mas ainda carrego algo que eu não consigo liberar o perdão. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, tinha algo no meu coração que eu pensava assim: eu não vou conseguir perdoar alguém que me fez mal, alguém que fez isso, alguém que fez aquilo. Eu dizia que o mais difícil para mim era isso. Mas no dia que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, Deus mudou isso sobre a minha vida. Deus tirou isso do meu coração. Se tem algo que eu não consigo guardar no meu coração, é ódio de alguém ou mágoa de alguém, porque Deus não permite que isso venha guardar, porque Deus me libertou totalmente, Deus mudou totalmente o meu coração. E é isso que o encontro com Deus faz e acontece sobre a vida daqueles que buscam Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus, Deus quebra ele. Jacó ele é quebrado, Deus ele muda. E talvez você diz: pastor, eu quero ter uma vida mudada, eu quero ter um verdadeiro encontro com Deus. Então comece a pensar sobre isso. Comece a pensar sobre isso diante de Deus. O que é que você queria que acontecesse em um encontro com Deus, em um encontro verdadeiro com Deus? O que é que você queria que Deus fizesse sobre a sua vida? O que é que você queria que Deus fizesse acontecer em um encontro que você tivesse com Ele? E nós precisamos entender isso, que quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida ela é completamente mudada. Jacó ele teve esse encontro com Deus, Deus quebrou. E nem eu falei aqui, Deus ele muda o coração, Deus ele limpa o coração. Mas eu volto a repetir, depende de cada um de nós permitir que Deus faça isso acontecer. Depende que cada um de nós queira esta mudança. Depende que cada um de nós queira essa transformação. Porque uma coisa é eu ter um encontro com Deus, outra coisa é eu querer ser mudado através desse encontro. Através desse encontro. Então quando você permite Deus mudar, a mudança acontece. A mudança acontece. Então Jacó ele teve ali uma das coisas que aconteceu, Deus quebrou ele. Deus mudou ali o coração. A segunda coisa que aconteceu na vida de Jacó, que nós vamos frisar aqui, ele disse, a segunda coisa que aconteceu, Jacó ele não abriu mão de ser abençoado.
Ele não abriu mão de ser abençoado. Lá no verso 26, nós lemos que Jacó disse o quê? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Não te deixarei ir, a não ser que libere a bênção sobre mim, que eu seja abençoado. Então, em um encontro com Deus, algo que nós não temos que abrir mão é das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. É de sermos abençoados por Deus. É de abrir mão da bênção de Deus. E quantas são as pessoas que têm abrido mão daquilo que Deus tem proporcionado sobre a vida dele, por causa de coisas passageiras. Uma das coisas que as pessoas têm abrido mão, fugindo um pouco daqui desse texto, uma das coisas que as pessoas têm abrido mão é da salvação. É da salvação, é da vida eterna. Tem muitas pessoas abrindo mão disso. Abrindo mão disso, e quando nós temos um encontro com Deus, uma das coisas que nós não abrimos mão é da nossa salvação, é de morar no céu, é de ser salvo, de ter uma eternidade com Cristo, de ter uma eternidade com Deus. E Jacó, ele disse isso: você não vai sair daqui sem não me abençoar. Ele queria ser o quê? Abençoado. Segunda coisa que nós frisamos aqui é não abrir mão das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós. Entenda isso. Deus tem muitas bênçãos. Se nós fosse frisar aqui e falar de bênçãos aqui, nós iríamos passar a noite. Porque Deus tem muitas coisas para liberar sobre nós. E nós precisamos entender isso, amados. E nós precisamos não abrir mão das bênçãos de Deus por causa das coisas passageiras, das coisas que estão lá fora, das coisas que o mundo oferece, porque tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Nós temos que se agarrar, é com as coisas de Deus, é com as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Jacó, ele disse para Deus isso: eu quero ser abençoado, você não vai sair daqui sem não me abençoar. Você não vai sair daqui se não me abençoar. Naquele encontro que Jacó teve com Deus, ele tinha certeza que Deus ia liberar sobre ele a bênção. Ele queria ser abençoado. E é isso que nós temos que desejar de Deus, é as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Se tem uma coisa que Deus deseja, é nos abençoar. Se tem uma coisa que Deus deseja, é nos abençoar. E nós temos que ter esse desejo de ser abençoado. De ser abençoado por Deus. E o encontro com Deus é isso. Quando você tem um encontro com Deus, você não abre mão das coisas dele. Você não abre mão das coisas de Deus por nada neste mundo. Você não abre mão das coisas de Deus por prazeres passageiros. Você não abre mão das coisas de Deus por momentos que são passageiros. Porque no encontro que você tem com ele, ele muda. Você começa a ver as coisas de outra forma. Você começa a enxergar as coisas de outra forma, de outra maneira. Então o encontro com Deus, ele acontece isso. A segunda coisa é não abrir mão das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Não abre mão não, amados. Tem muitas coisas aí fora que o mundo está oferecendo. E tem muitas pessoas se agarrando com as coisas que o mundo oferece, deixando de buscar a Deus, deixando de buscar a presença de Deus, deixando de congregar, deixando de estar na presença do Senhor, que é algo maravilhoso, que é algo que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Tem muitas pessoas abrindo mão disso por causa das coisas passageiras. E nós não podemos abrir mão de forma nenhuma daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, uma das coisas que nós temos é isso, é não abrir mão das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A terceira coisa que acontece, quando lá no verso 28, olha o que a Bíblia diz, ó, no verso 28, olha o que a Bíblia vai dizer. No verso 28 diz assim, olha: então disse, não te chamarás mais Jacó, o teu nome, ó, que ele diz, olha, então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. No versículo anterior, a Bíblia diz que Deus, ele pergunta qual é o nome de quem? De Jacó. Deus, ele pergunta qual é o teu nome. Quando Deus pergunta o nome de Jacó, Deus, ele não está interessado no nome que está na identidade. Deus não está interessado no nome que está lá no registro.
Quando Deus, ele pergunta o meu nome, quando Deus, ele pergunta o seu nome, ele não quer saber qual é o nome que está na sua identidade, qual é o nome que está no seu registro. Quando Deus pergunta para Jacó o nome dele, Deus está perguntando qual é o seu caráter. Deus está perguntando o caráter de Jacó. E o caráter, quando Jacó disse para Deus que o nome dele era Jacó, era como se ele tivesse dito para Deus: o meu nome é enganador, o meu nome é aquele que quer se dar bem às custas dos outros, o meu nome é aquele que gosta de mentir, de fazer coisa errada. Quando Deus pergunta o nome de Jacó, é porque Deus quer saber qual é o caráter dele. E uma das coisas que Deus faz, quando nós temos um encontro com ele, Deus, ele muda o nosso caráter. Deus, ele muda o caráter da pessoa. Quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, não tem como a pessoa dizer: eu encontrei Deus, e não mudou o caráter dele. Eu encontrei Deus, mas o caráter dele diz ao contrário, que Deus foi esse que essa pessoa encontrou. Porque quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, Deus muda o caráter dele. Deus muda a maneira dele pensar. Deus muda a maneira dele agir. Deus muda a maneira da pessoa em um verdadeiro encontro com ele. Tem muitas pessoas que dizem: eu tive um encontro com Deus, mas não mudou o caráter. Antes de entregar a vida a Jesus, era alguém que queria se dar bem às custas dos outros. Era alguém que queria fazer as coisas erradas. Mas quando entregou a vida a Jesus, continuou dessa forma. Então não teve o encontro com Deus. Porque quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Deus, ele tem o caráter dele é mudado. Deus muda o caráter da pessoa. Uma das coisas que Deus muda é o caráter da pessoa. Deus mudou o caráter ali de Jacó. Então nós precisamos entender isso, amados. Encontro com Deus é mudança de vida. Encontro com Deus é mudança de vida, é transformação de vida, é restauração de vida. O tema da campanha é encontro e reencontro com Deus. Talvez a pessoa diz: eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou, mas eu vacilei na fé, eu desviei da presença de Deus. Mas você pode ter um novo encontro, você pode reencontrar com Deus novamente. Você pode ter um reencontro com Deus, porque Deus é poderoso para perdoar. Deus é poderoso para liberar o perdão. Talvez você diz: eu fiz algo que não agradava a Deus, eu tive um encontro maravilhoso com Deus, mas no decorrer da caminhada eu me desviei, eu queria reencontrar com Deus. Deus está te dando uma segunda chance de um novo reencontro com Ele. Deus está te dando uma segunda chance para você reencontrar com Ele, ter um reencontro com Ele. Porque é isso que Deus faz sobre as nossas vidas, mas quando nós reconhecemos, quando nós buscamos a Ele, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, temos a vida totalmente mudada. Entenda isso. Saia daqui hoje convicto disso. Eu tenho um encontro com Deus, mas eu preciso ter a minha vida mudada. Eu preciso mudar. Eu preciso ter uma vida transformada. Eu preciso mudar a minha vida, mudar o coração, pensar de uma outra forma. Eu falei aqui no início, se era um coração que guardava ódio, agora não pode dar mais espaço, tem que guardar amor. Se era um coração que não conseguia perdoar, depois do encontro com Deus, está disposto a liberar o perdão. Porque é isso que Deus faz. É não abrir mão das bênçãos de Deus por nada neste mundo e ter mudança de caráter. No verso 31 diz que quando Jacó, quando o dia começa ali a amanhecer, que houve ali a separação, que Jacó segue, ele segue mancando, porque foi quebrado a coxa dele. Jacó ele segue mancando. Quando Jacó ele segue mancando, aquilo ali traz para nós uma revelação de que Jacó ele mudou o caminhado dele.
Ele mudou a forma dele caminhar depois do encontro com Deus. Depois que nós temos o encontro com Deus, nós mudamos a nossa forma. Nós mudamos a nossa forma de pensar, mudamos a nossa forma de falar, mudamos a nossa forma de caminhar, mudamos a nossa forma de se vestir, porque isso Deus fala ao nosso coração. Porque é mudança. O encontro com Deus é mudança. Quando nós temos um encontro, um verdadeiro encontro com Deus, Deus muda. E que muitas das vezes as pessoas, às vezes olha para nós que tivemos um encontro com Deus, a pessoa que teve um encontro com Deus, e imagina assim, quem era fulano e quem é hoje. E eu digo para você, quem era eu no passado e quem Deus me transformou hoje, depois do encontro que eu tive com Ele. Talvez você diz, pastor, só eu e Deus sabe como é que está a minha vida. Já ouvi pessoas dizer que não muda. Já ouvi pessoas dizer que não tem saída. Ouça isso aqui. Se você decidir ter um encontro verdadeiro com Deus, as pessoas vão olhar para você e vai dizer quem era fulano. Quem é fulano hoje, depois do encontro com Deus? Quem era fulano antes? Quem é fulano hoje, depois que decidiu buscar a Deus? Quem era fulano antes? Quem é fulano hoje? Deus transformou. Porque Deus, Ele tem poder para transformar. Saia daqui hoje convicto disso, que o encontro com Deus, ele traz mudança. Não tem como a pessoa ter um encontro com Deus e não ter a vida mudada. Porque Deus, Ele muda. Aleluia. Se coloque de pé que eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Jacó, ele teve um encontro com Deus. E Deus mudou a vida de Jacó. O Deus de Jacó, Ele é o mesmo Deus de hoje. Nesse momento, fecha o teu olho. Leva o teu pensamento a Deus neste momento. Talvez você diz, pastor, só Deus sabe como é que está meu coração. Eu não conheço a vida de vocês. Eu não conheço a sua vida e nem a sua história. Mas Deus, Ele conhece. Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece o seu coração. Quando nós temos um encontro com Deus, nós mudamos por dentro e mudamos por fora. Porque Deus, Ele faz isso. Talvez você diz, pastor, eu tenho uma dificuldade imensa de liberar perdão. Aleluia. Quando você tem um encontro com Deus, Deus, Ele te ajuda. E Deus transforma o seu coração. E nesta noite eles vão louvar a Deus uma canção. E você vai refletir a sua vida diante de Deus. Aleluia. É você e Deus neste momento. Você não marcou encontro aqui comigo. Você não marcou encontro aqui com a igreja. Você não marcou encontro aqui com pastor, com bispo, com levita. Você marcou encontro aqui esta noite com Deus. Aleluia. E Ele se faz presente na casa. Deus se faz presente neste lugar. Aleluia. Abra o seu coração para Deus. Eu lembro quando te encontrei. Senhor é maravilhoso. Você fez os abraços que senti. Me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Se renda a Ele nesta noite.
Aleluia. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele se faz presente neste lugar, nesta noite. Aleluia. Se renda a Ele de todo o seu coração. Deus, Ele pode tocar sobre a sua vida nesta noite. Ele pode te encher. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo. Toque em mim de novo. Deus, eu não me vejo sem tua presença. Aleluia. Deus, Ele quer tocar sobre a sua vida nesta noite. Papai querido, Deus santo, Deus poderoso, nesta noite aqui está a tua igreja diante da tua presença, Deus. Pai, eu não conheço a história desta pessoa, mas o Senhor é o Deus que conhece, Pai. Eu não conheço a dificuldade desta pessoa em encontrar com o Senhor, mas o Senhor é o Deus que conhece, Pai. E nesta noite, meu Deus, toma a tua igreja pelas tuas mãos, ó Pai. Que esta pessoa venha ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa mudar a cada dia as nossas vidas, Pai. Porque o encontro com o Senhor, meu Deus, é mudança, Pai. Que o Senhor possa mudar as nossas vidas, restaurar as nossas vidas, Pai. Cada vez mais, meu Deus. Assim como o Senhor mudou, meu Pai, a vida de Jacó naquele encontro que ele teve com o Senhor. Que o Senhor possa mudar as nossas vidas a cada dia, papai querido. Meu Deus, toma a tua igreja pelas tuas mãos. Talvez essa pessoa diz: eu tenho dificuldade de liberar o perdão. Que o Senhor possa, meu Deus, ensinar esta pessoa a perdoar, aleluia. Que o Senhor possa, meu Deus, ajudar esta pessoa a se livrar, meu Pai, de tudo aquilo, meu Deus, que tem afastado ela da tua presença, Pai. Que o Senhor possa liberar, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor e tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Tomamos posse, meu Deus, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. E você que crê, dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Não sente agora, já estamos encerrando. No nome de Jesus, saia daqui hoje convicto disso, amado. Que o encontro com Deus é mudança, é transformação. Encontro com Deus é vida mudada. Encontro com Deus é vida transformada. Aleluia. E nesta noite, eu não podia terminar essa ministração sem fazer esta pergunta. Eu quero perguntar aqui esta noite se alguém de vocês que estão aqui está disposto a entregar a vida a Jesus. Você disser: pastor, eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador. Não estou convidando você para ser crente. Não estou convidando você para ser um religioso. Mas eu estou convidando você para aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Estou convidando você para você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Talvez você está aqui essa noite e diz: eu desejo entregar minha vida a Jesus. Temos uma irmã aqui. Tem mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus? Eu quero orar por você. Você pode levantar a mão e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Ninguém? Então vamos orar aqui por esta irmã, no nome de Jesus. A igreja estende as mãos para aqui. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, aqui está a tua filha nesta noite, Pai, reconhecendo o Senhor como Salvador, ó Deus. Pai, que o Senhor possa perdoar, meu Pai, os pecados da tua filha, meu Deus. Pai querido, no nome de Jesus, meu Pai, ela reconhece o Senhor como Salvador. Que o Senhor possa, meu Deus, escrever o nome dela no livro dos céus, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, entregamos a vida da tua filha em tuas mãos.
Agradecemos ao Senhor por este momento, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Obrigado, meu Deus, por cada vida que o Senhor enviou aqui esta noite. Nos leva de volta para casa, debaixo da proteção do Senhor. Aqui nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseje a paz do Senhor. Está encerrado, que Deus abençoe.